O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Nós temos ouvido notícias sobre a Venezuela, um país vizinho do Brasil pelo norte, que está numa situação muito difícil. A Venezuela fazia parte da Grande Colômbia, nome este dado em homenagem a Cristóvão Colombo, que foi o verdadeiro descobridor da América e que, por fim, não recebeu os louros, morreu pobre e desprezado lá na Espanha, em Valladolid. Mas ele era um cristão e por direção e revelação de Deus. Isso é lindo. A gente lê sobre o Cristóvão Colombo, que a grande mídia, o mundo nas escolas não vai divulgar, mas as lutas que o Cristóvão Colombo teve como um cristão e por revelação de Deus, ele lia muito a Bíblia, a epopeia, as lutas que ele sofreu para conseguir descobrir a América. E a Grande Colômbia, então, um país que incluía o Panamá, Colômbia, Venezuela e talvez outros também, foi dado esse nome em homenagem a ele, ao Cristóvão Colombo. Depois se dividiu e os principais blocos, hoje com cerca de 30 milhões de habitantes cada um, é a Colômbia e a Venezuela. A Colômbia tem uma inclinação assim mais, digamos, semelhante aos Estados Unidos, à Europa, um povo mais empreendedor, mais de iniciativa própria ao trabalho. A Venezuela é mais ou menos assim como o Nordeste do Brasil, mais dependente do governo, que gosta mais de um paternalismo. E se dividiram, não deu para continuar juntos, tem mesma origem, mesma cultura e mesma língua, porém interesses fizeram com que os países se dividissem e até hoje são, de certa forma, inimigos. A Venezuela começou a descobrir o petróleo, se tornou muito rica como país, a Venezuela, e era aliada dos Estados Unidos e vendia, como até hoje ainda vende, a maior parte do seu petróleo para os Estados Unidos. Mas há coisa de 30 anos atrás, houve um Lula lá que se chamou Hugo Chávez. Ele já morreu, mas deu uma guinada, ele se elegeu e de uma personalidade muito forte, com um apoio muito forte de Cuba, ele quis implantar o comunismo gramicista, o gramiciano. Este comunismo que vai sendo implantado gradativamente. Hoje ele já morreu, o Maduro ficou no lugar dele e a Venezuela é tida pela maioria dos países do mundo como uma ditadura esquerdista, comunista. Eles chamam bolivarianista. É um termo para não dizer comunismo, que é uma palavra já degradada, mas é uma ditadura e com aparência de democracia. Mas por causa da má condução governamental, eles praticamente destruíram a indústria petrolífera e hoje produz muito pouco petróleo, reduziu muito em relação ao que já produziu. Eles não têm muitas receitas, gastam muito mais do que eles recebem. É um país altamente endividado, a população tem passado fome, necessidades básicas muito grandes e o regime é muito desigual. Existe uma classe de militares e de altos funcionários públicos que tem uma vida muito boa, materialmente falando, e o resto da população que passa fome e necessidades.
Assim é a situação atual. Dos 30 milhões de habitantes, 4 milhões ou mais já saíram do país por desespero. No Brasil, até há pouco tempo atrás, continuavam entrando no Brasil mais de 1.000 venezuelanos só em uma por dia. 1.000 venezuelanos por dia só em uma região de Roraima, a Pacaraima, a cidade de Pacaraima. E dessa forma, eles continuam nessa situação, porque não há recuperação econômica. Mas como uma grande parte do dinheiro do petróleo foi usado para fortalecer este regime, a Venezuela não desenvolveu outras indústrias, outros negócios, então é um país pobre, sem renda a não ser o petróleo e que não consegue sustentar o seu povo. Essa crise também política gerou a opinião da maioria dos países do mundo no sentido de derrubar esse governo ditatorial. Isto não é aceito pela maioria dos países do mundo, que, no entanto, não acharam como fazê-lo. Tirando proveito dessa situação, a Rússia, que vende a maior parte das armas para a Venezuela, tem mostrado apoio. Se bem que a Rússia hoje economicamente é um país relativamente pobre, a única coisa que eles produzem é armas e petróleo. O petróleo é relativamente pouco, mas armas eles precisam vender. A Rússia está oficialmente apoiando o regime ditatorial da Venezuela. E a China, por interesses também, interesse de manter um pezinho aqui na América Latina, ela apoia também. O interesse da China é muito mais comercial, porque ainda que tenham saído 4 milhões de venezuelanos, se eram 30, ainda tem 26 milhões de venezuelanos que consomem celular e caneta, computador, essas coisinhas que são fabricadas na China. A China tem interesses e por isso apoia. São os únicos 2 países e no mais o mundo inteiro está contra o regime da Venezuela. Houve um auê, uma onda de crédito em que o Guaidó conseguiria e que a população inteira estava a favor dele, conseguiria derrubar o regime do seu Maduro. Isso não aconteceu. O regime, com força e violência, sufocou a oposição e hoje a oposição na Venezuela é muito fraca. E o noticiário internacional parou de dar notícias sobre a Venezuela. Mas ontem houve um fato novo. Esse Juan Guaidó verificou o seguinte, que como ele queria, só pela opinião pública, apoio do mundo, ele não conseguiria chegar ao governo. Ele se autoproclamou presidente interino da República da Venezuela, só que não tem força, as forças que o apoiam estão sendo sufocadas cada dia e ele entendeu que precisa fazer alguma coisa. Ele preside a chamada Assembleia Nacional Venezuelana e o governo elegeu uma outra Assembleia. O governo governa com um Congresso e existe um Congresso clandestino, que hoje é clandestino, que também na época foi eleito pelo povo, mas que não é reconhecido pelo governo. Esta Assembleia Nacional Venezuelana é presidida pelo Guaidó. E eles estavam achando que o mundo iria ajudar. O mundo se calou e ficou tudo do jeito que está, e o povo continuando a passar fome, o governo continuando na violência e dominando o país inteiro. Então, como é que fica essa situação? Ontem houve uma novidade. Ontem, dia 23, a Assembleia do Guaidó, que ele preside, por fim,
resolveu ressuscitar um tratado interamericano de assistência recíproca. Este tratado inclui alguns outros países da América Latina, entre eles Brasil, Estados Unidos e Colômbia, que são 3 inimigos do governo da Venezuela. No Brasil, o presidente Bolsonaro já quis agir com mais energia, porque é um país vizinho, mas os militares travaram, a oposição conseguiu travar e o Brasil ficou num compasso de espera. Mas agora, o Guaidó, com a sua Assembleia, ressuscitaram esse tratado de 1947. É um tratado que mais ou menos diz o seguinte: se a independência política de qualquer Estado americano for atingida por uma agressão que não seja um ataque armado ou por um outro fato qualquer ou situação que possa pôr em perigo a paz da América, os países membros do pacto podem acordar medidas que convenha tomar para a defesa comum e para a manutenção da paz e da segurança no continente. Ou seja, eles estão vislumbrando nesse tratado a possibilidade de apelarem para a força, para uma intervenção militar dos outros países da América. A maioria está contra o Maduro na Venezuela e então esse tratado vai ser como que um grito dos venezuelanos pedindo socorro aos outros países. Como eles não têm força de armas lá dentro, o governo desarmou a população toda, só quem tem armas são os do governo e os paramilitares que apoiam o governo. Esses estão todos armados, é como o tráfico numa favela do Brasil. O tráfico todo armado e o restante do povo tem que obedecer. Mas agora essa Assembleia do Guaidó mudou o tom. O Guaidó deixou de acreditar numa solução pacífica para pedir uma intervenção armada. Então é o que eles estão fazendo a partir de ontem, pedindo: países da América, venham nos ajudar. Nós estamos numa situação difícil e sem a ajuda de vocês não vamos resolver o problema da Venezuela. Qual o problema? Existe um ditador que quer acabar com a Venezuela. Então nós precisamos da ajuda de vocês. Venham fazer uma intervenção armada. Bom, os Estados Unidos gostaram e o Brasil certamente vai apoiar. A Colômbia já apoia também, são os principais vizinhos da Venezuela. Os Estados Unidos são vizinhos pelo mar, logo acima da Venezuela, bem pertinho. E agora pode ser que a situação mude com uma intervenção militar. E aparentemente só por democracia, acordo, diplomacia, isso não vai ser resolvido. Então, a partir de ontem, a situação pode começar a mudar na Venezuela.